Ok, pessoal, como prometido, nós vamos fazer a correção da revisão de matemática financeira. Como eu já anunciei, a nossa avaliação bimestral ela vai ter conteúdos de matemática financeira e conteúdos de geometria analítica. Passei o TD para vocês. Creio que alguns resolveram, outros pelo menos copiaram o caderno para que a gente possa hoje responder aqui juntos. Então, me acompanhe. A primeira questão diz o seguinte: Maria comprou uma TV à vista e obteve um desconto de 8%. Uma outra maneira de representar esta porcentagem então aqui, pessoal, é uma questão de brincadeira, né? Porque aqui para vocês. Ou seja, eu estou apenas cobrando que você saiba qual é a outra maneira de representar 8%. Eu fiz um cálculo, mas obviamente que esse cálculo não seria necessário, né, de ser feito. Então, 8%, outra maneira de representar, seria 8, 0,8, 008, que é a resposta correta. 0,8%, 0,08%. Bom, se a gente quiser fazer um cálculo, vamos fazer o seguinte. 8%, como vimos, é 8 sobre 100. E você dividindo 8 por 100 dá 0,08. Portanto, a resposta certa é o item C. Esta aqui pode até confundir um pouco, tá? Porque também é 0,08. Mas veja que tem o símbolo de porcentagem. E não pode ter mais o símbolo de porcentagem, porque o símbolo estava lá no 8%. Ok? Então, questãozinha só para a gente começar aqui a nossa correção. Questão número 2. Uma mercadoria custava R$ 1.200. Paulina a comprou e pagou à vista, obtendo um desconto de 7,5%. Determine na letra A o valor do desconto, quanto foi que foi descontado desse preço, e na letra B, quanto foi que a Paulina pagou. Então, pessoal, aqui é uma questão simples de porcentagem, né? Nós sabemos que o desconto foi de 7,5% sobre um preço de 1.200. Então, o desconto vai ser... Como é que eu represento 7,5% na forma decimal? 0,075. Se você quiser escrever na forma de fração, 7,5 sobre 100, não tem problema. Eu estou preferindo trabalhar assim. Então, o desconto foi de 7,5% vezes o valor sobre o qual esse desconto foi aplicado, que é 1.200. Você faz esta multiplicação e o resultado dá R$ 90. Então, esse aqui é o valor do desconto que ela obteve. Quanto foi que a Paulina pagou? Bom, se o preço era 1.200, eu considero que isso aqui era 100%. Como diminuiu 7,5%, que foi o desconto, então ela só pagou 92,5% desse preço, ou seja, 100% menos 7,5%. Portanto, o valor pago, né, por Paulina foi 92,5%, que é assim que a gente representa na forma decimal, de 1.200. Fazendo esta conta, dá R$ 1.110. Você pode dizer assim, professor, mas não poderia ser só eu pegar 1.200 e diminuir os R$ 90, que foi o desconto? Sim, poderia. Talvez seria até mais fácil, não é isso? Então, você também tem essa opção para saber quanto Paulina pagou. Você pega o preço original do produto, que era 1.200, diminui o desconto, que foi R$ 90, você vai chegar no mesmo resultado. Vamos para a questão número 3, que diz o seguinte: ao pagar uma dívida no valor de R$ 3.500, tive que pagar R$ 700 de multa. De quanto por cento foi a multa? Muito bem. Aqui é o típico caso, pessoal, em que a gente quer achar a taxa de porcentagem. E eu falei muitas vezes para vocês que uma das maneiras mais simples para achar uma taxa de porcentagem é só a gente pegar a parte e dividir pelo todo.
No nosso caso aqui, a parte é a multa, que foi R$ 700. E o todo é o R$ 3.500, que é sobre quem foi calculado a multa. Então, a porcentagem aqui é simples. A parte é 700, o todo 3.500. Você faz esta divisão, você encontra 0,2, que todo mundo sabe que 0,2 escrito em porcentagem é 20%. Está aí a resposta da questão. Quarta questão. No mês passado, uma loja remarcou os preços de suas mercadorias com acréscimos de 12% e neste mês acrescentou mais 15% sobre os preços remarcados. Letra A. Quanto custa hoje uma mercadoria que antes destas duas remarcações custava R$ 2.500? Então aqui, pessoal, tem o caso típico dos chamados aumentos e descontos sucessivos, né? Em sequência. O que aconteceu foi que esta loja, primeiro ela deu um aumento de 12% nos preços e em seguida deu outro aumento de 15%. Quando a gente quer calcular, neste caso aqui, o valor final, porque é o que está dizendo no item A, o item A pergunta o seguinte: quanto é que custa hoje uma mercadoria que antes de ser remarcado os preços, ou seja, antes de ter tido o aumento de 12 e o aumento de 15, custava R$ 2.500? Aí nós vamos lançar a mão desta forma aqui, que vocês trabalharam muito, né? Lá no começo do ano, que é a forma para calcular o valor final. Ok? Não vou ler aqui porque sei que todo mundo é craque nisso aqui. Então vamos lá. Qual vai ser o valor final desse produto que custava R$ 2.500? O valor final vai ser o valor inicial dele, que era R$ 2.500, vezes 1 mais. Qual foi a primeira taxa de aumento? 12%. Vezes 1 mais. Qual foi a outra taxa? A segunda taxa foi de 15%. Continuando, o valor final fica 2.500, somando isso aqui dá 1,12, somando isso aqui dá 1,15. Você faz esta multiplicação e chega que o valor final dessa mercadoria que custava 2.500, então passa para R$ 3.220. Aplicação simples da fórmula. Ainda na mesma questão, nós vamos fazer o item B. O item B diz o seguinte: qual a taxa acumulada de aumento que sofreram os preços nestes 2 meses? Bom, eu já falei para vocês, a gente insistiu muito nessa ideia de que se é dado um aumento de 12 e depois é dado um aumento de 15 em sequência, isto não é um aumento de 27. Ou seja, não é simplesmente a gente somar as taxas. Para a gente encontrar essa taxa, a gente usa a forma da taxa acumulada. E a forma da taxa acumulada é esta aqui, também que vocês têm no caderno de vocês, né? E tranquilo, é só a gente aplicar. Então vamos lá. Qual foi a taxa acumulada aí nesse problema? A taxa acumulada foi igual a 1 mais. Qual foi a primeira taxa? 12%. Vezes 1 mais. Qual foi a segunda taxa? 15%. Fecha aqui os agrupamentos e no final tem o menos 1. Então a taxa acumulada vai ser somando 1,12, somando 1,15 menos 1. Continuando, nós vamos ter que a taxa acumulada, esta multiplicação dá 1,288 menos 1. Finalmente, a nossa taxa acumulada vai ser 1,288 menos 1 é 0,288, que, como todos sabemos, é 28,8%. Portanto, um aumento de 12 seguido de um aumento de 15 não é um aumento de 27, e sim um aumento de 28,8%. Eu esqueci de colocar aqui o símbolo de porcentagem. Por favor, na resposta de vocês, acrescentem aqui o símbolo, porque eu esqueci. Dando continuidade, pessoal, vamos fazer a questão de número 5. Um capital de R$1.000 foi aplicado por 2 meses a juros simples e a taxa de 4% ao mês. Pede para a gente calcular os juros
e pede para a gente calcular o montante. Então, vamos lá. Como o juro é simples, como é que a gente calcula juro simples? Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Muito simples, é só a gente substituir. Portanto, o juro vai ser igual. Quem é o capital aplicado? 1.000. Qual foi a taxa de aplicação? 4%, 0,04. E quanto tempo? 2 meses. Feita a multiplicação, juros igual a R$80. No item B, pergunta qual é o montante. O montante, pessoal, é o capital somado com o juro. Então, no juro simples, a maneira de calcular o montante é essa aqui. Capital mais o juro. Portanto, o montante vai ser igual. Qual foi o capital aplicado? R$1.000. Qual foi o juro obtido? Isso a gente sabe lá no item A, R$80. Portanto, o montante, somando 1.000 com 80, R$1.080. Questãozinha simples de juros simples. Vamos então para a última questão. Questão número 6, que diz o seguinte. Qual o montante de uma aplicação de R$50.000 a juros compostos pelo prazo de 6 meses e a uma taxa de 2% ao mês? E aqui ele vai me dar esse dado que eu vou precisar na questão. Para a gente calcular o montante no juro composto, a gente utiliza esta equação que vocês também já estão familiarizados, né? Então, o montante vai ser igual. Qual foi o capital aplicado? 50.000. 1 mais qual é a taxa de aplicação? 2%, 0,02. Por quanto tempo? 6 meses. Continuando nosso cálculo, nós vamos ter o montante 50.000 vezes, quanto é 1 mais 0,02? 1,02 elevado à sexta potência. Portanto, o montante vai ser igual a 50.000. Aí, este valor, né, este cálculo aqui de 1,02 elevado a 6, a gente pode fazer numa calculadora científica ou esse dado pode vir na questão, como é o caso aqui, né? Já foi dito que esse valor aqui, 1,02 elevado a 6, equivale a aproximadamente 1,126. Portanto, eu só faço substituir isso aqui pelo que ele vale, ok? E aí o montante vai ser 50.000 multiplicado por 1,126, aproximadamente R$56.300. Então, finalizamos aí a correção do nosso TD de revisão de matemática financeira. Leia um pouco sobre os conceitos que eu não coloquei neste TD, juros simples e juro composto, a diferença entre eles, quem cresce mais rápido, se é o juro simples ou o juro composto, são questões importantes que vocês devem dar uma lida também para se preparar para a avaliação. Ok? Abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.